Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre medicamentos para a saúde mental de uma forma geral. Medicamentos que são utilizados no tratamento da ansiedade, da depressão e outros transtornos mentais também. É um vídeo sobre uma visão geral dos medicamentos mais utilizados, aqueles mais prescritos. Eu não vou entrar em detalhes em cada um, mas é para você ter uma ideia daqueles que são mais utilizados. Bem-vindo ao canal, eu sou professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, você sabe disso. Quanto mais você comenta aqui, mais a gente cresce e você ajuda mais pessoas. Aqui é um canal onde a gente pode ter uma rede de apoio, onde uns possam ajudar os outros. Se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Então, você sabe, eu sempre falo aqui no canal que o tratamento da ansiedade e de outros transtornos mentais também, eles precisam envolver a psicoterapia, não é? O trabalho do psicólogo. E aí, se você quiser mandar um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, para a gente ter mais detalhes da sua necessidade, e também medicamentos. E só os medicamentos não curam a ansiedade porque eles vão aliviar os sintomas, mas não vão tratar a causa. E a psicoterapia vai tratar a causa da ansiedade e ajudar você a ter uma vida melhor, mais saudável, não é? Com mais qualidade de vida. Em alguns casos, estudos mostram que apenas a psicoterapia já é suficiente, nos casos de ansiedade leve e moderada, depressão leve e moderada. Agora, cada pessoa reage de um jeito, tanto a psicoterapia quanto a medicação. Então, cada caso é um caso e vale a pena você ter sempre acompanhamento de um médico e de um psicólogo para você ter uma visão mais clara da sua necessidade específica. E é claro que sempre aqui a medicação você tem o acompanhamento de um médico para você se sentir mais seguro. Então aqui esse vídeo é só uma informação básica dos medicamentos e ele não tem, a gente não tem aqui o objetivo de ser um guia para tomada de decisões, né? Quem vai te ajudar a tomar a decisão é o seu médico e o seu psicólogo. Aqui é apenas uma visão geral básica dos medicamentos existentes. E como você sabe, a medicina, a ciência tem evoluído bastante, novos medicamentos são lançados e as mudanças são grandes, então vale a pena sempre você ter certeza de que você informou o médico qual medicamento que você toma, para entender as interações, e aí você possa ter uma prescrição mais segura e mais tranquila desses medicamentos que você está tomando. E muito importante, gente, você ter um médico que você possa sempre entrar em contato depois que você começou a tomar a medicação. Porque cada pessoa reage de um jeito, principalmente esses medicamentos para saúde mental, para transtorno mental, as reações são muito particulares. Eu vou falar aqui de alguns efeitos colaterais, por isso que é importante você, de repente, ter acesso ao telefone do seu médico, você possa ligar, você possa falar, olha, eu não estou sentindo muito bem, estou sentindo esse efeito colateral, e ele acompanhar e, de repente, trocar para você a medicação, porque existem muitas opções de remédios que você pode tomar e, de acordo com o seu médico, você pode fazer essas trocas, porque é aquele que mais se adapta ao seu organismo dá mais resultado para você. Bom, vamos começar com os antidepressivos, né? O que são os antidepressivos? São medicamentos usados para depressão. E os antidepressivos também são usados para outras condições, outros transtornos mentais, como a ansiedade, não é? Então a gente sabe, que eu já falei em outros vídeos no canal, que a ansiedade, os antidepressivos são os medicamentos de primeira linha. O que quer dizer isso? Aqueles medicamentos que são os mais indicados primeiramente para você tomar. Depois, os benzodiazepínicos. Então, os antidepressivos, eles tratam também a depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais também. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes são indicados alguns antidepressivos também. Muitas vezes eles não são regulamentados para esse fim, mas os médicos podem prescrever e trazer resultado também. Os tipos mais populares de antidepressivos, eu já falei em outros vídeos, é sempre bom aqui reforçar, inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Então, alguns exemplos desses remédios são o quê? Fluoxetina, citalopram, sertralina, paroxetina, escitalopram, né? Então são aí antidepressivos que eles são muito utilizados e bastante conhecidos. Você já deve conhecer também no nosso canal aqui. Os assinantes sempre comentam que estão tomando um desses medicamentos. Outros tipos de antidepressivos são os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, não é? Porque aí é um outro tipo de medicação que entra a questão aí da adrenalina e noradrenalina também. Então, existem clientes, pessoas que tomam um tipo, né, os inibidores de recaptação da serotonina apenas, e não se dão bem, não funciona para eles. E eles podem migrar para os inibidores
seletivos de recaptação da serotonina e da norepinefrina. Então, de repente, para você, pode ser que esse tipo de medicamento funcione mais do que o outro. Esses tipos, né, de inibidores seletivos de recaptação da serotonina e norepinefrina são a venlafaxina e duloxetina. Né? Esses dois aí também bastante famosos, bastante conhecidos. Outro antidepressivo bastante conhecido e comum é a bupropiona. Ele não entra nessa classificação dessas duas classificações anteriores. É um tipo específico muito usado para quem quer parar de fumar, acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Ele também tem uma eficácia muito boa no tratamento da depressão, dos sintomas leves e moderados, para você também mudar hábitos. Então, é claro, utilize sempre a recomendação do médico para ver a prescrição, a quantidade, a dose específica, quanto tempo você merece tomar. Então, isso tudo merece sempre acompanhamento de médico. Esses medicamentos, esses tipos de antidepressivos, gente, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, inibidores seletivos de recaptação da serotonina e norepinefrina, a bupropiona, eles são bastante usados e famosos porque os efeitos colaterais são menores do que os outros, né? Esses medicamentos começaram a surgir na década de 80, então eles são mais leves do ponto de vista do efeito colateral e não causam dependência quanto os benzodiazepínicos, que eu vou falar mais na frente. Então, são medicamentos de primeira linha. O que quer dizer isso? Repetindo, são medicamentos mais indicados para começar o tratamento da ansiedade, ok? Nós tratamos aqui muito da ansiedade e da depressão. Esses antidepressivos são utilizados para tratar a depressão, mas também para tratar a ansiedade. É claro, gente, que depende muito da sua configuração pessoal, nem todo mundo vai se adequar a esse tipo de remédio, então é bom você ter o acompanhamento de um médico para você explicar para ele se está funcionando ou não e você mudar para outro tipo de medicação, que existem muitas opções. Né? Existem também os antidepressivos mais antigos, tricíclicos, tetracíclicos e inibidores da monoamina oxidase, MAOIs. Então, para algumas pessoas, esse tipo de antidepressivo funciona mais do que os outros, não é? Então, por isso que eu falei, é sempre bom acompanhamento de um médico para saber que tipo de antidepressivo, de remédio, se encaixa melhor para você. A questão é que o efeito colateral dele, às vezes, são piores do que os outros, né? Mas, de repente, é um tipo de antidepressivo que funciona mais para você em relação ao seu metabolismo, a sua genética e a sua configuração orgânica. Isso ainda a ciência não demonstrou por que acontece, mas cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, para você pode ser melhor esse tipo de antidepressivo, apesar dele ter efeitos colaterais mais pesados, vamos dizer. E é sempre bom, gente, talvez você começou a tratar com um tipo de medicamento, um tipo de antidepressivo, por exemplo, começou a funcionar bem e depois parou de funcionar. Então, o seu corpo pode ter acostumado, pode ter feito alguma mudança que o medicamento parou de funcionar. Então, você com acompanhamento médico, é muito comum as pessoas falarem isso, olha, eu tomava esse tipo de remédio X e não está funcionando mais. Então você com o seu médico, você pode trocar a medicação e experimentar outra, não é? E é sempre bom, gente, ter em mente que os antidepressivos, remédios para a saúde mental, os ansiolíticos também, anti-ansiedade, eles demoram de 4 a 6 semanas para começar a fazer efeito. Então, precisa ter paciência e tolerância também, e junto com a psicoterapia para te ajudar a trabalhar as causas da ansiedade e da depressão, como eu sempre falo aqui no canal. E é sempre importante, já fiz um vídeo aqui sobre a descontinuidade da medicação. Então, muito comum as pessoas começarem a tomam 1 mês, 2 meses e param por conta própria. E então, às vezes, podem ter efeitos colaterais muito fortes e a ansiedade voltar, a depressão voltar também, porque não continuou o tratamento. Então, é sempre bom, repito de novo, o acompanhamento de um médico para fazer a descontinuidade, o desmame do medicamento mais gradativo para você e acompanhamento para ver o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais dos antidepressivos? Então, eles podem ter muitos efeitos colaterais. Você pode experimentar vários medicamentos diferentes, não é? Antes de você encontrar aquele que melhor se adequa para você, tá? Os efeitos colaterais mais citados, eles são náuseas e vômitos, ganho de peso, né? Ou perda de peso, em pessoas também acontece o contrário, diarreia, sonolência, problemas sexuais, né? Ou de retardo do orgasmo, ou de não conseguir mais ter libido, né? Pode haver também pensamentos sobre suicídio ou morte, tentativa de suicídio, uma depressão nova ou uma depressão grave, né? Uma depressão maior. Você pode se sentir muito inquieto, muito agitado, ataques de pânico. Pode ter problemas para dormir, ter insônia,
irritabilidade, uma irritabilidade nova, ou piorar a sua irritabilidade, você agir com mais agressividade, mais impulso, você ficar muito exaltado, falar demais, falar mais alto, não é? De repente, aquilo que você não fazia antes, você começa a fazer com uma coragem que é muito forte. Você pode aumentar sua raiva, você pode ser mais violento e aí agir com impulsos perigosos. E um aumento extremo, por exemplo, da conversa, da atividade, uma mania, não é? Você começa a falar muito rápido, a agir muito rápido. Agora, os medicamentos anti-ansiedade, né? Os ansiolíticos, aqueles que ajudam a combater a ansiedade. E aí, esses medicamentos vão ajudar a diminuir esses sintomas de ataques de pânico, de medo excessivo, preocupação extrema. Lembra? Ele não vai tratar a causa da ansiedade, que aí é com a psicoterapia. Ele vai tratar os sintomas, não é? Esse excesso aí de preocupação, excesso de medo, isso traz um pouco de mais de controle. Então, os mais comuns, os tratamentos, os remédios anti-ansiedade mais comuns são os benzodiazepínicos, são famosos aí, né? Eles podem tratar transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno do pânico. E aí, como eu falei, os benzodiazepínicos, eles são tratamentos de segunda linha. Para a ansiedade, os medicamentos mais indicados são os antidepressivos. Os benzodiazepínicos mais famosos é o clonazepam, o alprazolam, lorazepam, ou aqueles benzodiazepínicos de meia-vida curta, ou de ação curta, como lorazepam, né? E beta-bloqueadores também, que são usados para tratar os sintomas de curto prazo. Aqueles, você tem uma falta de ar, uma taquicardia, eles podem utilizar aí para tratar em curto prazo. Então esses beta-bloqueadores, eles ajudam a tratar os sintomas de tremores, batimentos cardíacos rápidos, suor que as pessoas têm no caso de fobia, ou medo avassalador e irracional de um objeto ou situação, ou medo de falar em público, por exemplo, onde as pessoas experimentam situações difíceis. Tomar esses remédios, como os benzodiazepínicos, eles podem funcionar num curto espaço de tempo. E aí ajuda a manter os sintomas físicos da ansiedade mais controlados, mais equilibrados. Principalmente para reduzir a ansiedade aguda. Agora, deve tomar todo cuidado, porque eles não funcionam a longo prazo e aí pode gerar dependência. Existe também um outro tipo de medicamento que chama buspirone. Ele não está classificado entre os benzodiazepínicos. Ele às vezes é utilizado para o tratamento a longo prazo da ansiedade crônica. Então é diferente dos benzodiazepínicos, a buspirona ela precisa ser tomada durante vários dias até ela começar a fazer efeito. Então ela é diferente a ação dela dos benzodiazepínicos. Ela não é útil conforme a necessidade, conforme o sintoma que você está tendo, uma taquicardia, uma falta de ar, ela não funciona para esses casos específicos, né? Os benzodiazepínicos são mais indicados para aliviar um pouco os sintomas a curto prazo. Agora, como que as pessoas respondem aos medicamentos anti-ansiedade? Os benzodiazepínicos, eles têm efeito mais rápido que os antidepressivos, por isso que eles são muitas vezes mais famosos, mais utilizados, não é? Porque o mesmo a buspirone. Por outro lado, as pessoas também elas podem acumular uma tolerância aos benzodiazepínicos se eles foram tomados durante muito tempo. E aí elas podem precisar de doses cada vez mais altas para obter o mesmo efeito. E algumas pessoas podem se tornar até dependentes dela. Para evitar isso, os médicos geralmente prescrevem os benzodiazepínicos por curto espaço de tempo, por curto período de tempo, para não ter esse risco de dependência, alta tolerância à medicação. A prescrição dos benzodiazepínicos é bem comum entre os adultos mais velhos, tá? E a gente lembrar, se você para de tomar os benzodiazepínicos rapidamente, sem um desmame, sem uma descontinuidade acompanhada, você pode ter sintomas de abstinência e aí se sentir bem mal, né? E a sua ansiedade pode voltar. Agora, quais são os efeitos colaterais dos medicamentos anti-ansiedade, os ansiolíticos? Os efeitos colaterais mais comuns dos benzodiazepínicos são a sonolência, a vertigem, pode ter náusea, a visão embaçada, você pode ter dor de cabeça, uma confusão, um cansaço, um pesadelo. E aí parece que você está piorando, mas na verdade são efeitos colaterais da medicação. E aí, quando você entra em contato com o seu médico e explica para ele, você pode entender que esse medicamento não é tão adequado para você, e ele pode trocar, e você pode fazer uma nova adequação. Você pode ter tonteira, instabilidade, irritabilidade, sonolência, problemas de coordenação motora, dificuldade de pensar ou de lembrar, aumentar sua saliva muito, dores musculares, articulares, a urina ser frequente, mudanças no desejo, na capacidade sexual também, irritação da pele, urticária, inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta, dificuldade para respirar ou para engolir, rouquidão, apreensões, você pode ter um amarelamento da pele, dos olhos, uma depressão, uma dificuldade para falar, pensamentos de suicídio ou de se machucar.
dificuldade para respirar, e aí realmente parece que você está piorando, né? Porque são tantos efeitos colaterais, então é um indício que talvez a medicação não seja mais adequada, muito adequada para você. Então sempre o seu médico pode te acompanhar e te dar a melhor indicação. Agora, os efeitos colaterais dos beta-bloqueadores, eles podem vir com fadiga, mãos frias, tontura, vertigem, fraqueza. Os beta-bloqueadores, eles não são indicados para as pessoas com asma ou com diabetes, pois eles podem piorar esses sintomas, tanto da diabetes quanto da asma, tá? Possíveis efeitos colaterais do buspirone. Tontura também, dor de cabeça, náusea, nervosismo, um entusiasmo excessivo, problemas para dormir. E aí podem ter outros efeitos colaterais, dependendo da pessoa, de cada um reage de uma forma diferente, né? Um outro tipo de medicamento são os estimulantes, né? Eles estimulam a sua energia. E às vezes eles aumentam aí a sua capacidade de vigilância, de atenção, de energia e também elevam a pressão arterial, o ritmo cardíaco e a respiração. Então, esses estimulantes eles são utilizados também, mas com todo cuidado, é pouco, né? Esses estimulantes eles são geralmente utilizados para tratar crianças e adolescentes com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eles funcionam bastante nesses casos, né? Os estimulantes mais utilizados são metilfenidato, anfetamina, dextroanfetamina, lisdexamfetamina, dimesilato. Esses estimulantes eles também são utilizados para tratar outros tipos de transtorno mental, como a narcolepsia. E geralmente é mais raro, mas pode ser usado também para depressão. Tem pessoas com mais idade, que não reagem bem aos antidepressivos, eles podem usar os estimulantes. E esses estimulantes eles são sempre prescritos por médicos, né, gente? Sempre acompanhamento médico, e eles têm aí um efeito bastante estimulante mesmo. Então eles ajudam no tratamento, mas eles podem ter efeitos colaterais como os outros medicamentos também. E aí você pode ter dificuldade de adormecer, ou permanecer adormecido, perda do apetite, dor de estômago, dor de cabeça, pode ter algum tique nervoso, algum tique verbal, movimentos repetitivos, mudança de personalidade, por exemplo, ficar sem emoção, né? Ficar meio apático. E é bom sempre chamar um médico para te acompanhar, para você não perder nada nesse sentido, né? Ok, queridos? Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas.